Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 9. Hoje eu quero pedir licença a vocês para trazer uma mensagem de natureza um pouco mais teológica e desafiadora, um pensamento que me ocorreu. E, embora vá ler um texto de um episódio bastante conhecido, as narrativas dos evangelhos não têm necessariamente um propósito de construir doutrinas teológicas. As narrativas dos evangelhos são narrativas, estão contando a história como aconteceu. Mas, depois de tanto ler os evangelhos, tanto ler as epístolas paulinas, a igreja do primeiro século, aliás, a igreja do segundo e do terceiro século, foi construindo os postulados da teologia. Então, do ano 150 ao ano 300, vai se definindo muita coisa do que é a nossa teologia cristã, aquilo que alguns de nós vão chamar de ortodoxia. E aquilo que não é aceito pela maioria, normalmente é tratado como heresia. Então, para nós, a palavra heresia é um termo muito forte, é um termo que está associado àquilo que é uma aberração, uma distorção da verdade. Mas não é bem assim. Heresia significa apenas uma ideia diferente. Então, dos anos 150 aos anos 300, vão se formando as doutrinas. No ano 400 se fecha o cânon, o que é Novo Testamento, e principalmente o lado ocidental vai, a partir de Roma, construir aquilo que a gente chama de ortodoxia. Depois nós teremos a Reforma Protestante no século XVI, que vai mexer com algumas coisas. 1517 é uma data forte, né? 31 de outubro de 1517, Lutero fixando as 95 teses lá no castelo de Wittenberg, ou na igreja, melhor dizendo. Mas depois vem a doutrina de Calvino e de outros reformadores. Então hoje você tem uma ortodoxia católica e uma ortodoxia protestante. E nesse ambiente de posições firmes, né, qualquer pensamento diferente às vezes é colocado como heresia. Então, por exemplo, na época de Santo Agostinho, o pensamento dele acerca do pecado original e da natureza humana foi declarado a posição ortodoxa. E a posição de um outro monge, Pelágio, que era inglês, ou britânico, melhor dizendo. Não. Naquela época ele foi a Roma e não gostou do que viu, e ele formulou uma outra forma de doutrina. E a doutrina de Pelágio foi vencida no Conselho dos Bispos. Os bispos se reuniam naquela época. Pelágio foi vencido, então a visão de Agostinho é ortodoxa. E a visão de Pelágio é considerada herética. Não porque ela é má, mas porque ela não é ortodoxa, ela é uma visão diferente. Hoje nós chamaríamos o calvinismo e o arminianismo, a questão da soberania de Deus, decidindo tudo, ou, isso é uma simplificação injusta com o calvinismo, mas me permitam ser breve, não é? Deus decide as coisas, Deus governa, Deus está no controle, ou o livre-arbítrio. Os homens têm liberdade. Você vai encontrar gente que transita de um lado, transita de outro, e boa parte da população vive um dia de um lado da questão, Deus está no controle, no outro dia está dizendo, você é responsável pela sua vida. Afinal de contas, em que a gente acredita? Então, quase todos nós somos ortodoxos e heréticos. É sério. Porque um dia você diz para a pessoa, fica tranquilo, né? Aconteceu uma tragédia, o cara bateu o carro, morreu alguém, Deus está no controle, chegou a hora, tal. Aí aconteceu um acidente, bateu o carro, deu perda total, não morreu ninguém. Cara, você precisa ter mais cuidado, você é responsável, você tem que dirigir com uma... Se morre, Deus está no controle e chegou a hora. Se não morre, você tem que ter cuidado, porque não sei o que lá, olha como você dirige. Espera aí. Como é que é essa história? Eu capotei o carro ou Deus capotou meu carro?
Eu casei com quem Deus escolheu ou eu escolhi com quem casei? Estas coisas são mais complicadas do que parece. Então, o que alguns chamam de heresia, às vezes é apenas uma outra forma de ler a Bíblia ou de interpretar certas coisas. Tá bom? Hoje eu vou transitar nesse campo da teologia, então me perdoem, mas eu vou desafiar vocês a pensarem um pouquinho. Mas não é em muita coisa, é num ponto bem específico. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 9, verso 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Ok? Vamos saltar um pouquinho, eu não quero falar da cura, mas só da ambiência sobre pecado, visão. Um pouquinho para frente, os líderes judeus se encontram com o cego que fora curado e vão conversar com ele. Verso 24, mesmo capítulo 9. Então são os líderes judeus, chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. E ele respondeu: se é pecador, está falando sobre Jesus, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Estavam falando acerca de Jesus. O homem respondeu, o que fora cego: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, encontrou-se de novo com o cego. Perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Porque quando Jesus curou o homem, ele era cego, então ele não viu Jesus. Ele foi lá lavar-se no tanque, ele não conhecia a fisionomia de Jesus. Depois Jesus se encontra de novo com ele e se apresenta. Você crê no Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Sou eu, Jesus está dizendo. Sou eu que estou falando com você. Então ele afirmou, verso 38, eu creio, Senhor. E o adorou, ou seja, ajoelhou-se diante de Jesus. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam perto dele perguntaram: por acaso nós também somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Amém. Curiosamente, como eu disse, esse texto é uma narrativa, está contando uma história, está falando dos diálogos, da forma como aconteceram. Mas é interessante como a gente pode trabalhar essa ideia de ser pecador e ser cego, ou deixar de ser pecador e enxergar. Por isso essa canção que cantamos, luz que ilumina as trevas, abre os meus olhos, faz-me ver. Porque encontrar-se com Jesus, crer em Jesus, no Evangelho de João, é a mesma coisa que ser
iluminado. Já no prólogo do Evangelho, João diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Mas os homens amaram mais as trevas, amaram mais a escuridão do que a luz. Portanto, no Evangelho de João, crer e enxergar são coisas muito próximas. Ser cego e ser incrédulo, da mesma forma, se aproximam. E aqui, quando os discípulos perguntaram para Jesus acerca daquele cego que eles encontraram no caminho, era um cego de nascença, muito provavelmente. A sua cegueira consistia também numa deformação dos seus olhos, talvez até mesmo ausência de olhos. E aí a pergunta: quem pecou? Eles ou seus pais? E eu quero aproveitar isso e fazer essa pergunta entre Agostinho e Pelágio. Quem pecou? Ele ou seus pais? Ele nasceu cego aqui, na narrativa, ele nasceu cego porque cometeu um pecado? Não faz muito sentido, porque afinal de contas, se nasceu cego não poderia ter cometido nenhum pecado, a menos que fosse uma teoria de reencarnação, não é? Para pagar um pecado de uma vida anterior, o que não faz sentido. Ou então seus pais pecaram e ele nasceu cego como uma punição pelos pecados do pai. Essa é a pergunta dos discípulos. Mas eu quero não tratar aqui da cegueira física daquele homem, mas da cegueira espiritual, associando-a ao pecado. Cada um de nós peca, por isso é pecador, ou a gente nasce porque os nossos pais pecaram, a gente já nasce contaminado pelo pecado. A ortodoxia vai ensinar o pecado original, o pensamento formal da Igreja Ocidental, desde o catolicismo, e confirmado pelo protestantismo: todo homem nasce pecado. A nossa alma humana degenerada, a carne fragilizada. Eu muitas vezes, eu disse para vocês, toda criança é um filhotinho de Adão, não é? Ninguém precisa ensinar a criança a ser egoísta. Ninguém precisa ensinar a criança a mentir. Ela vai descobrir isso sozinha. E aquela ideia de que criança não mente, não é bem verdade. E nós dizemos que estas são manifestações do pecado. O egoísmo da criança, o ciúme da criança, a birra da criança. Ninguém precisa ensinar uma criança a fazer birra. Tem escola de birra? Ele viu a mãe fazer birra e aprendeu a fazer birra? Não. A criança faz a birra, primeira vez por si mesma. Depende de como você tratar aquela birra, ele vai repetir várias vezes ou não, não é? Depende de como você tratar o ciúme da criança, ele vai se tornar mais forte ou menos forte. Enfim, a gente vai lidando com essas questões da natureza humana, que na nossa crença ortodoxa é uma natureza humana pecaminosa. Então essa era a crença nos dias de Santo Agostinho, século IV, ano 350, para facilitar. E o tal do Pelágio, um monge muito certo, muito santo, muito piedoso, muito dedicado, chegou em Roma. Quando ele chegou em Roma, ele viu uma sociedade bastante pecaminosa, uma sociedade cristã pecaminosa. E ele entendeu que um dos motivos de tantas pessoas pecarem era essa crença do pecado original. Porque as pessoas diziam: eu nasci pecador, é por isso que eu peco. A doutrina de Pelágio depois foi rejeitada, porque para Pelágio todo pecado era um ato livre da pessoa. Ele não cria no pecado original. Ele não cria na degeneração que o pecado causa como um estado. Ele entendia que a vontade do homem era livre. Daí a expressão livre-arbítrio, livre juízo. Para Pelágio, sempre que um homem pecava, é porque ele estava decidido a pecar. Pecou porque quis. Na ortodoxia baseada em Agostinho,
Muitos dos pecados acontecem porque a natureza humana é corrompida. Então o pecado acaba dominando. Todos se baseiam em Paulo. Então não dá para dizer o que a Bíblia diz. Tudo depende de como você interpreta a carta de Paulo aos Romanos, em seus capítulos 5, 6, 7 e 8. Então tem mais a ver com interpretação do texto do que com, digamos assim, conhecimento do texto. É muito complicado resolver essa questão, tanto que, desde o ano 350 até agora, há quem defenda o livre-arbítrio e há quem defenda a doutrina do pecado original. E eu quero atualizar um pouquinho essa nossa discussão. Por quê? Nesse nosso mundo moderno, Freud explica muita coisa. Eu estava pescando com os amigos esse dia, de vez em quando o Basílio falava, o Freud explica. É uma frase que a gente inventou, né, recentemente. Porque hoje a gente tem a psicanálise, que trabalha a questão das marcas interiores, o tal do inconsciente, do subconsciente e do consciente. O homem é mais complexo do que a gente pensava. E Agostinho não tinha nem ideia disso. Pelágio nem pensou nesses negócios. Mas hoje, desde Freud, a gente olha o homem pensando nos seus aspectos conscientes, no seu subconsciente e no seu inconsciente, que às vezes explica alguns comportamentos que ele nem sabe por que tem. Ora, será que isso que a gente chama de inconsciente não é aquilo que na teologia o pessoal chama de pecado original? Outros que estudam o comportamento, na antropologia, temos a antropologia cultural. Ela vai explicar muitos comportamentos como cultura. Então, será que não tem coisas que lá atrás, no século 3 e 4, eles teologicamente definiram de um jeito, e hoje nós que vivemos num mundo diferente, não definiríamos de outro? Alguém vai dizer, não, mas a nossa referência é a Bíblia, não são as outras ciências. Sim, mas a gente acaba interpretando a Bíblia, interpretando Paulo, interpretando Jesus, com as outras ciências na nossa cabeça. O nosso conhecimento é cumulativo. Você coloca o óculos da psicologia e lê a Bíblia. Você coloca o óculos da economia e lê a Bíblia. Você coloca o óculos da pedagogia e lê a Bíblia. Conforme você vai tendo conhecimento, isso vai alterando a forma como você analisa os textos. Por quê? Porque todo conhecimento muda você. E hoje, o pensamento humano não é simples como naquela época. Naquela época havia duas ciências. Aliás, vamos dizer 3, né? Aliás, 4. Mas basicamente, do pensamento, você tinha a teologia e a filosofia. Havia economia e havia política, mas isso eram ramos da filosofia. Então, basicamente, o pensamento era o pensamento filosófico. E até mesmo a teologia nada mais era do que senão um ramo da filosofia. Teologia não era uma ciência, era uma parte da filosofia. Pensar. Agostinho é chamado hoje de teólogo, mas naquela época ele era um filósofo. E hoje? Hoje você tem a própria filosofia, tanta coisa mudou na filosofia. Você tem a sociologia, você tem a psicologia, até a psicanálise, que é outra coisa, tem a medicina. Estamos na época agora da genética. E o que é carga genética? Tem gente que fala que certos comportamentos nossos são memória dos nossos genes. Afinal de contas, muito do que a gente lê hoje e escuta é de gente que crê na evolução. Então, parte do pensamento de alguns é que há uma memória genética que faz com que certos comportamentos nossos sejam instintivos, não são nem racionais. Eu vou usar aqui a expressão animal para ser radical mesmo. Mas tem certos comportamentos nossos que têm a ver com o nosso instinto animal. Tem coisa em nós hoje que não é coisa de alma, como eu falei outro dia, é coisa de hormônio. Não é verdade? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Pensar naquela época entre pecado original e livre-arbítrio considerava
um universo de coisas, pequeno, restrito. Hoje, pensar em livre-arbítrio e pecado original envolve muitas outras facetas da experiência humana. O pecado original está na sociedade. Nós aprendemos a pecar porque vivemos no meio dos pecadores. É a mesma pergunta que fizeram para Jesus. Ele pecou ou seus pais pecaram? Por que eu pequei? Qual foi meu primeiro pecado? Eu não me lembro, eu devia ser muito pequeno. Mas por que eu pequei? Porque sou filho de pais pecadores? Ou porque todas as pessoas ao meu redor pecam e eu aprendi a pecar com elas? Será que aquela frase, dize-me com quem andas e te direi quem és, tem a ver com isso? Será que aquela frase paulina, que aliás não é de Paulo, mas ele pega um pensamento popular e coloca numa de suas cartas, as más companhias corrompem os bons costumes. Ora, se a regra é essa, será que o pecado eu não aprendo por causa das más companhias? Vocês entendem? Desafiar a ortodoxia hoje, desafiar o pensamento comum do pecado original, eu peco porque eu nasci pecador, e fazer como Pelágio e dizer, não, você peca porque você quer. Será que nós poderíamos fazer como Pelágio fez? Chegar em Roma, ver uma sociedade decadente, um cristianismo fraco, que estava se aproximando do paganismo, um cristianismo que estava se paganizando. Ele vinha da Bretanha, uma ilha distante, hoje Inglaterra, naquela época o fim de mundo. Ele vinha de um ambiente menos desenvolvido que Roma. Ele vinha de um ambiente de santidade, de reverência, de uma moralidade exacerbada, de disciplina, ascetismo religioso, jejuns e práticas espirituais. E chega em Roma e encontra um pessoal comendo e bebendo e se embriagando. E ele se levanta contra isso. Fala, nós podemos ser diferentes. Nós podemos ser melhores que isso. Só que nós temos que usar a nossa vontade para fazer a diferença. A intenção dele era boa. Ah, mas o pensamento dele é uma heresia. Não é o pensamento da ortodoxia agostiniana. Mas a intenção dele era construir uma igreja mais santa. Ok. O que eu estou querendo com essa conversa toda? Convidar você a pensar. Convidar você a pensar. A vida que vivemos é a vida que escolhemos? Ou é a vida que escolheram para nós? Você é livre? Você faz o que quer? Lembra do que eu disse semana passada? Conversando com o Arthur, me veio a ideia. Nós somos guiados muitas vezes pela nossa vontade, mas muitas vezes pela necessidade. E outras vezes pela responsabilidade. Será que alguém aqui é de fato livre? É pouco provável que Pelágio esteja certo. A vontade humana não é livre. A vontade humana sempre está condicionada. As informações que ele tem, as possibilidades que ele tem, os recursos que ele tem. Nenhum de nós faz o que quer. Nós fazemos o que podemos, na maior parte do tempo. De vez em quando fazemos o que devemos. E menos ainda fazemos o que queremos. A maior parte de nós trabalha em algo que gosta, porque aprendeu a gostar. A maior parte de nós está feliz onde mora, porque é onde pode morar. A maior parte de nós dirige o carro que tem com muita alegria e dá graças a Deus, porque é o que você pôde, e eu também, pude comprar. Eu tenho um carrão, gente. Meu carro é bom demais.
Só que ele tem 10 anos, mas é um carrão. É o que eu posso. Se eu quiser um carro zero, eu vou ter um carrinho. Para eu ter um carrão, eu prefiro um carro mais velho. É uma escolha que eu fiz. É assim que funciona. Na vida é assim. Será que alguém é de fato livre? É pouco provável. Durante muito tempo na vida eu comia aquilo que eu queria. Hoje eu estou naquela idade que eu como aquilo que o médico deixa eu comer. Não é verdade? Isso aqui você pode, isso aqui você não pode, isso aqui você deve, isso aqui você não deve. Boa parte de nós vive esse tipo de coisa. Mas isso a gente pode aplicar às palavras. Eu falo tudo o que penso? Não, tem coisa que é melhor eu não falar. Por quê? Porque não devo falar em todo ambiente, para qualquer pessoa, tudo que me vem à cabeça. Então eu não sou livre para falar o que eu quero, ou o que eu penso. Eu sou livre para ir onde eu quero? Não, eu não sou. Eu sou um pastor. Sou casado. Eu tenho filhos. Eu tenho neto. Como eu disse outro dia, eu tenho uma reputação a zelar. É melhor eu nem querer ir em certos lugares, porque se eu quiser eu não vou poder. Então aprender a não querer aquilo que eu não posso. Deu para entender? Eu aprendi a não desejar aquilo que eu não posso, aquilo que eu não devo. Então, se eu viria a ter alguma vontade que não me convém, eu já aprendi a matar essa vontade. Que é para não ter que ficar controlando um instinto pecaminoso. Pecado a gente corta na raiz. Tentação a gente corre dela. Tem coisa que é melhor não conhecer. Esse pessoal que muitas vezes está na droga resolveu experimentar. Alguns conseguem sair. Outros nunca mais. Tem um senhor bem idoso que me contou uma história que um dia tentou fumar. Uma vez só. Tentou fumar, engasgou, passou mal, vomitou, nunca mais fumou. Né, seu Osaí? Passou mal, nunca mais fumou. Mas tem gente que está lutando, pedindo a Deus para livrar do cigarro. Se nunca tivesse experimentado. Então a gente não é livre assim. Vocês entendem? A vontade humana nunca é tão livre. Eu casei com quem eu quis? Eu casei com quem me quis. Nós fizemos um acordo, né, amor? Né? Eu brincava com a Tânia assim, eu ia casar com a Xuxa, mas a Xuxa não me quer. Luísa Brunet não me quer. Vou casar com você mesmo. É a única que me quer. Mas falando sério, né, sobre casamento, a gente procura alguém que nos ame, alguém tem que ter correspondência. Adianta você amar se a outra pessoa não te ama? Eu quero muito casar com você, mas eu não quero casar com você. Mas eu sou livre e eu te escolhi. Eu também sou livre, eu não te escolhi. Respeite a minha liberdade. Vá para lá com a sua. Quando um não quer, dois não casam. É assim que funciona. Vocês entendem? Então é pouco provável que Pelágio esteja certo. A liberdade humana nunca é tão real assim. Na eleição, primeiro turno você vota em quem você quer, ou você nem vota. No segundo turno, às vezes você vota em quem você acredita, confia, não. Às vezes, vocês estão entendendo o que eu falo? A liberdade, ela sempre sofre restrições. Mas será que Agostinho está certo? E a ortodoxia está certo? Os nossos pecados são consequência de nós termos nascido pecadores? Pode estar certo por aquele que não conhece Jesus. Só quero dizer uma coisa para vocês, para fazer... Eu vou mandar esse vídeo para um amigo meu, que depois ele vai entender. Nós dizemos que concordamos com Agostinho, mas, por exemplo, nós batistas, por que a gente não batiza criança? Nós batizamos adultos, porque primeiro precisa crer para depois ser batizado. Essa é a nossa crença. Por que os outros batizam crianças? Porque eles entendem que o batismo, de certa forma, produz o efeito da graça e da salvação. O batismo das crianças começa com a intenção de, uma vez batizado, é parte da igreja e está salvo. O batismo dos infantes nasce assim.
para que as crianças que morriam com muita frequência naquela época, nascidas e batizadas, elas iam para o céu. Criança não batizada, ninguém garante. Alguém hoje pensa assim? Agostinho pensava assim. A igreja daquela época pensava assim. Criança batizada é da igreja, está salva. Criança não batizada, depois de muitos anos veio a doutrina do purgatório, para aliviar o problema. Mas quando não tinha doutrina do purgatório, o pensamento era esse: criança batizada está salva, criança não batizada está no inferno. Ah, mas nem cometeu pecado. Não interessa, é filho de Adão, inferno. Depois criou-se a doutrina do purgatório. Para quê? Para resolver esse problema. Criança batizada vai para o céu, direto, sem escala. Criança não batizada, purgatório. Nós não cremos em purgatório, como é que a gente fica nessa? Então, concordar com Agostinho não é tão fácil como a gente pensa. Né, Zé? Depois você vai ouvir, você vai saber. Mas, se a doutrina do pecado original é verdadeira, ela não se aplica mais a nós que estamos em Cristo. Porque nós não somos mais cegos. A gente enxerga. Não importa para nós hoje se nós nascemos cegos porque pecamos ou se nascemos cegos porque nossos pais pecaram. Para nós isso agora não faz diferença. Nós agora estamos em Cristo. E a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Você pode ter nascido um pecador, ou pode ter se tornado um pecador vivendo no meio dos pecadores. Mas hoje você não é mais um pecador. Só é pecador quem não crê em Jesus. Foi o que Jesus disse para aqueles homens. Como vocês dizem que vêm, mas não creem, então vocês permanecem no pecado. Se você crê em Jesus, não importa se você é filho de pecadores ou é um pecador autoformado. Se você, como pensava Agostinho, nasceu com a alma degenerada, ou como pensava em Pelágio, degenerou-se com o passar do tempo. Agora em Cristo você regenerou-se. Você é uma nova criatura. E você não está mais sujeito ao pecado. Em Cristo você pode viver uma vida de santidade. Em Cristo nós estamos livres. A lei do Espírito da vida te libertou. E é nesse sentido que Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está falando de pecado, não de política. Quem conhece a verdade, quem conhece a Jesus, a verdade liberta. Você não é mais escravo do pecado. O que aconteceu antes, Agostinho pode estar certo, Pelágio pode estar certo, mas a partir do seu encontro com Jesus, a partir da regeneração, do novo nascimento, do Espírito Santo entrar na sua vida, agora você é responsável por cada ato que você faz. Se antes você pecava porque era degenerado ou degenerou-se, regenerado você responde pelo que faz. Há em você agora um poder, há em você agora uma capacidade, os seus olhos são luminosos, você enxerga o caminho, você sabe por onde andar, você não está na escuridão, você está na luz. Então quando você maldiz, quando você mente, quando você se embriaga, se você adulterar, se você se prostituir, se você furtar, ou se você alimentar o orgulho, se você alimentar a inveja, se você alimentar o ódio no coração, se você pagar o mal com o mal, se você vingar-se, estas coisas você faz porque decidiu pecar. Se você está em Cristo, se você é uma nova criatura, quando você peca, é porque você quis pecar. Eu e você precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos atos.
Essa discussão que começou no ano 350 e parece que não acabou até agora, às vezes serve de desculpa para alguns. Eu não bebo, porque meu pai bebia. E morreu depois de uma noite de comer rabada, tomar cerveja, e infartou no meio da madrugada. Não chegou no hospital. Eu não bebo porque meu avô bebia. E eu não conheci meu avô. Ele morreu quando eu tinha 2 anos de idade. Ele me conheceu, mas eu não o conheci. Se eu beber, eu sou burro. Filho de alcoólatra, neto de alcoólatra. Por que eu vou começar com isso? E decidi ser pastor. Tenho que estar sóbrio em qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana. Eu não confiaria num pastor que você chega um dia em casa, a esposa dele fala: ô meu bem, ele não pode te atender hoje. Volta mais tarde, deixa eu dar um café amargo para ele e um banho gelado, para ver se ele volta a si. Você está entendendo? Eu tenho 1000 razões para não beber. E outras razões são o que eu vejo. Eu respondo pelas minhas escolhas. Você responde pelas suas. Eu tenho motivo para ser fiel à minha esposa. Eu prometi ser fiel a ela. Eu tenho que ter palavra. Eu tenho que honrar a palavra que eu dei. Não porque foi na igreja, porque foi para ela. Isso é o que importa. Para que ela me respeite, para que meus filhos me respeitem. Eu tenho o dever de ser fiel à minha mulher, porque eu casei. E quem casa é para ser de uma só, é para ser de um só. Quem não quer ser de um só, não casa. Casou? Então você responde pelos seus atos. Tem filho? Responda pelos seus filhos. Filho não nasce por combustão espontânea. Né? Filho nasce porque a gente faz sexo. A gente não, né? O casal faz sexo. Vou explicar direito essa história. Né? Ué, fez o filho, agora assume. Cuida dele. Educa. Nós temos que começar a responder pelos nossos atos. Seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, na sociedade, na família. Nós somos livres, porque em Cristo estamos livres. Então a vida que a gente vive em Cristo é a vida que a gente escolhe. Sem Cristo, deve ser mais complicado. Mas faz tanto tempo. Se é que eu andei sem Cristo alguma vez na vida, que eu nem sei. Eu não sou uma boa pessoa para dizer para vocês o que é a vida sem Cristo. Eu cresci em Cristo, eu estou em Cristo e pretendo morrer em Cristo. Pergunta para outro como é que é viver sem Cristo. Sobre isso eu não tenho muito a dizer. Só sei que em Cristo vale a pena. Santifica a sua vida. Leva a sério a vida cristã. Eu talvez esteja como Pelágio, olhando o mundo e vendo assim, está muito fácil. Estão brincando demais com coisa séria. Eu creio que em Cristo nós sabemos o que devemos fazer. Vamos orar. Senhor, quando a gente te conhece e entende que a cruz é um marco divisor de águas, que faz com que a nossa vida se torne diferente. Quando a gente entende que por meio da cruz de Cristo, nós também morremos para o pecado. Quando a gente entende que na cruz não apenas Ele foi crucificado, mas nós fomos crucificados com Ele. Quando a gente entende que as coisas velhas passaram, e agora tudo pode ser novo. Quando andamos no Espírito, quando temos o Espírito de Cristo, Senhor, a gente entende o que é ser cristão, o que é ser discípulo, e a gente aceita até mesmo o adjetivo de santos,
de justos. Sim, Senhor. Porque nós não somos mais pecadores. Nós somos os santos da Igreja Batista, que se reúne no Núcleo Bandeirante, e outros irmãos que estão, outros santos que estão conosco aqui esta noite. Nós somos os justos, que foram justificados pela graça de Deus, mediante a nossa fé na obra sacrificial de Jesus Cristo. Não é com a nossa justiça que nos apresentamos ao Senhor, mas é com a justiça de Cristo que nos é outorgada pela fé. Nós nos apropriamos, não porque merecemos, mas porque a graça nos oferece a justiça de Cristo, a verdade de Cristo, a paz de Cristo, o amor de Cristo, o nome de Cristo que está acima de todo nome. E é um nome que tem poder e que tem autoridade. Nós estamos em Cristo, vivemos para Cristo, vivemos por Cristo, somos de Cristo. E qualquer coisa fora disso, Senhor, não nos pertence mais. Ah, Senhor, que nenhum de nós brinque com o pecado, com as tentações, com as fraquezas. Que nenhum de nós se esconda, Senhor, dizendo-se não ter sido ajudado para viver em santidade. Que nenhum de nós, Senhor, negue a sua responsabilidade por aquilo que tem feito e escolhido. Mas que nós, Senhor, nos apropriemos de todos os dons que nos foram dados em Cristo Jesus, para resistirmos a todas as astutas ciladas que Satanás arma no nosso caminho. Que nós nos revistamos de toda a armadura de Deus, para estarmos preparados no dia mau, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com a espada que é a presença do Espírito em nosso coração, com o escudo da fé, calçando, Senhor, as sandálias do Evangelho, de salvação, de paz, para estarmos equipados, Senhor, nesse campo de batalha. Não somos camponeses desavisados, somos soldados convocados, alistados. E quem se alistou agora deve obediência. Nós estamos aqui, Senhor, para cumprir a nossa missão, para vivermos uma vida santa, justa e piedosa. Nós estamos aqui para sermos cristãos, para darmos testemunho ao mundo. Assim como Jesus é a nossa luz, nós seremos luz no mundo. Assim como Jesus nos preserva, nos santifica, nós seremos preservação e santificação nesse mundo que se corrompe. Nós seremos a igreja, seremos sal da terra, luz do mundo, santos, justos, verdadeiros, pacificadores, em Cristo, para Cristo, por Cristo. Amém e amém. Amém.